É para nossa reflexão, sim, por que não? É, porque Jesus aqui coloca essa mulher, irmãos, como exemplo, pois ela fez a diferença, porque não se importou. Ela não está apontando a B ou C. Ela não está pensando mal de ninguém aqui, mas ela quer algo para ela. Ela quer sair da dor, do sofrimento. Ela quer sair da escravidão, do pecado. Foi o que Jesus veio fazer, foi libertar. Ela quer mudar de vida. E todos aqueles que querem mudar de vida precisam ir até os pés de Jesus. Foi o que essa mulher fez, irmãos. Em gesto de humildade, de humilhação, e saiu dali honrada, pois ela honrou a Jesus Cristo como ele merece ser honrado. Que coisa tremenda, irmãos, que serve de lição para todos nós. Tenhamos momento com o Senhor, que tenhamos um momento prazeroso com o Senhor, no secreto, quando ninguém não nos vê, mas Ele nos vê e recebe. Que quando ninguém te veja, seja você prazer de estar na palavra, orando, e eu também, todos nós, a igreja do Senhor, o nosso primeiro ministério não começa lá fora, começa dentro de casa. Que a nossa família possa olhar para dentro olhar para nós, logicamente que para dentro só Cristo pode nos ver, mas que de dentro para fora nós venhamos refletir a glória de Deus, porque cada um dá o que tem. Se formos tratados de dentro para fora, nós vamos ter prazer de falar de Cristo. Vamos ter prazer de adorar a Cristo. Esta mulher, irmãos, logicamente que ela estava almejando muito por este dia. Em tudo que ela sabe, ela vai ali, mesmo sem ser convidada, porque se Jesus Cristo está lá, eu preciso também estar lá. Olha que coisa tremenda, quando ela sabe, irmãos, ela fica sabendo que Jesus está ali e ela vai, mesmo sem convite. Vá buscar o Senhor mesmo sem precisar ninguém lhe convidar. Diga, hoje eu vou, hoje eu quero estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Dentro do seu lar tem momento na palavra, tem momento em oração. Vai buscar o Senhor, faça a diferença como essa pecadora que serviu, irmãos, de lição. E ali muitos estão murmurando, irmãos, à mesa entre si, falando mal sobre ela. E aí eles estão questionando quem é este que perdoa pecado. Jesus não só perdoa pecado, mas diz para aquela mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus tem poder, irmão, não só para perdoar, mas também para salvar, libertar e levar para o céu. Desde quando o pecador se arrependam e entregue sua vida para Cristo. Mude de vida, como esta mulher mudou, irmãos, era pecadora, mas agora uma pecadora arrependida dos seus erros, dos seus pecados, das suas mazelas, de tudo aquilo que ela fez que a oprimia, que entristecia a alma daquela mulher. E foi com esse propósito, irmãos, que Jesus Cristo veio, pagou, quitou, riscou, cancelou a nossa dívida que era contra nós. Por isso que Jesus fala aqui de perdão. O preço do perdão, irmão, Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. Abra sua Bíblia, por gentileza. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então foi ali na cruz, irmãos, quando Jesus morre daquela maneira triste, dolorosa, mas com um propósito de nos resgatar, e todos aqueles que crê nesta promessa, que ele já cancelou, que ele já quitou, se entrega para Cristo, e não importa o que você fez, faça como essa pecadora, se arrependa. Só um meio de você chegar no céu, se você se arrepender como essa pecadora, se entregando para Jesus em espírito e em verdade, ele te perdoará também. Não só te perdoará, mas também te salvará. E nem se importa com quem vai se levantar. Vai se levantar muitos também, como Simão e como seus convidados que ali estavam. Mas faça como essa mulher, não se importe não. Continue adorando, continue buscando a presença do Senhor. E ele assim te conservará em paz até o dia do seu último fôlego de vida sobre essa terra, e o meu também, se nós tivermos com os olhos, irmãos, focados em Jesus Cristo de Nazaré, que veio para nos libertar, nos restaurar e salvar e perdoar também. Que ele aqui perdoa, essa mulher sai em paz, irmãos, com todas as bênçãos que foram, irmãos,
prometida para todos aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré. 1 Pedro também, olha que outra promessa tremenda e gloriosa, irmãos. Que Jesus Cristo cumpriu, que Jesus Cristo já fez, que Jesus Cristo já se doou por nós, irmãos, e que já chegou até nós essa maravilhosa, bendita promessa para aqueles que crê no sacrifício de Jesus Cristo, que nos comprou não com prata, não com ouro, mas com o sangue dele. Então não existe ninguém que possa lhe enganar, ou mentir, ou dizer que para você não tem mais jeito, porque tem jeito sim. Tem jeito sim, Jesus Cristo já fez o que tinha que fazer e basta você crer unicamente e se entregar para Cristo, se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Jesus já fez isso aqui, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós, irmãos, somos resgatados, fomos libertos, restaurados e salvos. A única coisa que nós precisamos fazer é crer. E se crermos, confessaremos nossos pecados, nos rendemos aos pés de Jesus, como essa pecadora que se viu de exemplo, de lição, que serve para toda a igreja, que serve para todos vocês que ainda não servem a Cristo, a fazer isso sem se importar com quem vai se levantar. Simão aqui está pensando mal, mas essa mulher não se importou, muito menos Jesus. Aleluia. Todos estavam ali entre si, murmurando contra quem é este que perdoa pecado. Jesus deixa claro que ele tem poder não só para perdoar pecado, mas também tem poder para te salvar, como ele salvou essa pecadora. Olha que coisa tremenda, irmãos. Fomos comprados, ou seja, não com prata, não com ouro, mas com o sangue de Cristo. Nós fomos resgatados, irmãos. Da nossa maneira vã de viver, vivíamos fazendo o que queríamos, na contramão, fazendo o nosso querer. Mas uma vez que o evangelho chegou até nós mudamos de vida. Como essa pecadora, irmãos, que era escrava do pecado, mas agora uma mulher arrependida, mas agora uma mulher perdoada, liberta e salva para a glória de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, irmão. Não sentencie ninguém ao inferno. Não jogue um peso maior ainda do que essa pessoa já carrega, mas diga para ela: olha, o sangue de Jesus Cristo te purifica, não importa o que você fez, apenas faça como essa pecadora, se entrega para Cristo, se humilhe aos pés de Jesus Cristo, acredite nesta promessa, acredite nesta palavra, pois alguém puro, imaculado, incontaminado, Cordeiro Santo, Jesus Cristo de Nazaré, já derramou o seu sangue por toda a humanidade, e aqueles que crê, somente os que crê, se entregarão para Ele, não importa quem vai se levantar, porque é Jesus Cristo que tem poder para libertar e para transformar. Quantos irmãos que estão dentro da igreja, que são filhos de Deus, que vão se perder porque acham que não peca, porque acha, irmãos, que não erra e não pede mais perdão e não muda mais as atitudes, não muda mais o comportamento. Não sou eu que digo, é o próprio Jesus Cristo, por não crer mais no evangelho genuíno, verdadeiro, de libertação e transformação, e ver em todos, ver em todos, e ver em muitos, e aponta um aqui, aponta outro ali, mas não consegue enxergar os seus próprios erros, mas não crê mais que Jesus Cristo tem poder para me mudar também, como Ele tem para me mudar também. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, examinarmos a nós mesmos, porque repito o que eu falei ontem, no dia do juízo final, cada um dará conta de si. Olha que triste e lamentável que vai acontecer, irmãos. Jesus deixa claro e nítido aqui em Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aqui foi aquele centurião, irmãos, quando vai buscar ajuda pelo seu criado, porque ele creu em toda a palavra. E se Jesus dissesse apenas uma palavra, quantas palavras nós temos, irmãos?
Enquanto nós temos acreditado, porque se verdadeiramente acreditarmos, nós vamos descansar nas promessas do Senhor, não vamos viver perturbados em todo o tempo, com medo em todo o tempo, não, porque cremos nas promessas do Senhor, que um dia vamos morrer, mas se morrermos na fé, nós vamos ouvir da boca do Senhor, vinde benditos do meu Pai, se cremos, e se cremos todos os dias, vamos pedir, Senhor, me limpa, me purifica, me renova, olhando para dentro de nós, irmãos, e pedindo que Deus tenha misericórdia da tua vida e dos outros também. Esse é o evangelho genuíno e verdadeiro, irmãos. Que não estamos aqui não para condenar ninguém, não para apontar ninguém, mas para olhar para dentro de nós mesmos. Foi o que aquela pecadora fez. E fez a diferença por ela olhar para os seus próprios erros. Que Jesus coloca aquela mulher ali, expondo ela, mas para elogiar ela, dizendo para Simão, vês tu esta mulher? Vamos repetir, irmãos, que coisa tremenda e gloriosa aqui. Por isso que eu digo, não vamos julgar, irmãos. No último dia, no dia do juízo final, nós vamos ter uma surpresa grande. Aqueles que você, muitas das vezes, não dá nada por ele. É aquele que está arrependido aos pés de Jesus Cristo, será liberto, perdoado e salvo. Aí Jesus diz o quê? Para Simão? Lucas capítulo 7, no versículo 44, irmãos. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas a quem pouco amou, pouco é perdoado. Pouco é perdoado e pouco ama. Jesus que está dizendo, irmãos, está no texto, Jesus que está dizendo. Por que essa mulher está aqui, irmãos, em gesto de adoração? Pois ela quer o perdão, ela está amando ao Senhor e dando o seu melhor, entregando algo, porque ela quer em troca o perdão de Jesus Cristo em forma de amor, de gratidão, porque ela entende o que Jesus Cristo veio fazer. Ô meu irmão, minha irmã, não sentencie ninguém, não. Não chame ninguém de pecador, sendo que nós também estamos numa condição só, precisando, carecendo não, porque nós não merecemos nada, carecendo, irmão, somos dependentes aqui unicamente da graça do Senhor, mesmo sem merecermos, irmão, mas estamos aqui na mesma condição, carecendo da graça do Senhor, e que Deus nos ajude, e que Deus nos auxilie, como Ele é aqui, através de Cristo Jesus, porque foi o próprio Deus que levou essa mulher. Jesus disse o quê? De maneira nenhuma lançarei fora. Não seremos lançados fora, irmãos, quando vamos até Jesus. Então, quando nós estamos na leitura da palavra, é o próprio Deus que nos traz até Jesus. Quando estamos orando, é o próprio Deus que nos traz até Jesus, pela graça dele, pela misericórdia. Quantas vezes por dia nós estamos na presença do Senhor, nos humilhando, orando, olhando para dentro de nós mesmos, pois essa mulher não tem momento, não tem tempo, na verdade. Não tem ali tempo de estar acusando A, B ou C, mas ela está se retratando de si mesmo para com o Salvador. Por isso que ela sai liberta, restaurada, perdoada e salva. Quem somos nós, irmãos, na presença do Senhor? Que nós falamos em gestos de atitude na presença de Jesus. Quando nos aproximamos dele, é com qual intenção? Ele que nos conhece. Saul aqui, irmãos, tinha muito pecado, verdadeiramente era uma pecadora, mas agora arrependida. Mas depois que ela recebe o perdão dos pecados, essa mulher sai leve, porque o pecado, irmãos, ele traz prisão, deixa a pessoa pesaroso, deixa a pessoa, irmãos, amarga. Deixa a pessoa, irmãos, oprimido. E ele não tem tempo para glorificar, para exaltar, mas só tem mesmo momentos de tristeza e de ingratidão. Mas essa mulher não é grata, irmãos, porque ela sabe quem Jesus representa para ela. Por isso é que ela se apresenta dessa maneira. Ela sabe muito bem o que Jesus Cristo veio fazer. E ela recebe o que ela estava à procura. Não vamos julgar, irmãos,
Não vamos julgar, irmãos, porque aquelas pessoas que nós não damos nada serão libertas, restauradas e salvas. A Bíblia vai nos dizer também, irmãos, em Lucas capítulo 13, no versículo 29 e 30. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros há de serão os primeiros, e os primeiros há de serão os derradeiros. Então, a igreja do Senhor precisa ter cuidado. Aquele que você tem como um perdido, como um pecador, como uma pecadora, eles podem também fazer como essa mulher fez, se arrepender. E aqueles que se intitulam melhores, mais santos, mais justos, que acham que não precisam de se arrepender, estão perdidos sem saber. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, irmãos, que a cada dia nós venhamos refletir como que anda a nossa vida. Não estamos aqui para sentenciar ninguém ao inferno, a distanciamento eterno perante Deus, não, mas para trazer um alerta que todos nós precisamos de mudar para não fazer como Simão aqui, que não abriu sua boca, mas estava pensando mal, que Jesus não era profeta, estava pensando mal daquela pecadora, mas uma mulher que serviu agora de lição e que foi exemplo para todos eles. Estavam outros ali, os seus convidados entre si, questionando quem era este. Tiveram que ver aquela mulher abençoada em todas as áreas, então todos vão ver. Se você verdadeiramente tiver um encontro com Jesus de verdade, todos os mesmos que te acusam vão ter que ver Jesus brilhar na tua vida para a glória do nome do Senhor, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Então eu aqui aprendo muito. Espero que vocês também tenham aprendido, porque essa palavra, irmãos, ela nos ensina a colocar cada um no seu lugar. Nós precisamos, quem somos nós perante Jesus? A mulher pecadora, que agora não é mais pecadora, mas é uma mulher liberta, restaurada e salva, soube quem era Jesus, se colocou no lugar correto, que era os pés de Jesus, pois é o lugar mais alto para estar. Eu quero orar por todos vocês que me acompanharam desde segunda, ou até mesmo que acompanharam no decorrer da semana. Deus abençoe a todos vocês. Oremos. Grandioso Deus, obrigada, Pai, por esses momentos que é único, que é prazeroso e que aprendemos. Meu Deus, não deixa que nós venhamos ver falha nos outros e não corrija os nossos próprios erros, porque essa mulher saiu abençoada, porque ela olhou para seus próprios erros e foi a pessoa certa, que é Jesus Cristo, que tem poder de libertar, de restaurar e transformar. Pai, nos ajude enquanto vivemos. Abençoa todos que me ouvirem, em nome de Jesus Cristo, em todas as áreas, Pai. Ser conosco até o dia do nosso último fôlego de vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Gratidão a Ti por tudo, meu Pai.